O uso de drogas sempre fez parte do percurso da história da humanidade, e ao longo do tempo, cada sociedade se encarregou em determinar suas formas de uso de acordo com o seu contexto cultural, ou seja, as regras de utilização, tanto como as suas proibições quanto suas liberações, são determinações culturais e históricas. As ervas, que hoje são consideradas substâncias que alteram os sentidos e o estado de consciência, foram utilizadas desde as mais antigas civilizações. O seu uso era de acordo com cada código cultural da época. Principalmente eram utilizados em momentos religiosos como um meio de comunicação com as esferas divinas. Já os gregos e romanos empregaram vários tipos de drogas que eram consideradas neutras, pois elas serviam como remédio ou como veneno, dependia da sua forma de uso. Na Idade Média, o uso de plantas foi condenado pela Igreja Católica, que passou a considerá-la como diabólica e como sinônimo de feitiçaria, pois nessa época a Igreja Católica perseguia as religiões pagãs e culturas antigas, que utilizavam essas plantas alucinógenas em seus rituais, pois seu uso objetivavam experiências transcendentes e místicas, em que os indivíduos relatavam falar com seus deuses. Então, trazendo essa breve linha do tempo, do contexto histórico sobre o uso da droga, pode-se perceber que nem sempre elas foram tidas como geradoras de problemas. As drogas podem ser definidas como elementos não produzidos pelo organismo. Elas podem liberar ao cérebro substâncias capazes de modificar o seu comportamento de maneira geral. O início do uso de drogas parte do querer descobrir novas emoções. A permanência desse uso se relaciona à busca de sensações diferentes e alívio de problemas enfrentados pelos jovens, que podem ter diversas origens, como familiares, relacionamentos sociais, desempenho escolar e até mesmo isolamento social. Não há um problema específico que determine a busca por drogas. Qualquer dificuldade pode ocorrer e favorecer como forma de alívio de problemas ou sentimentos. A maconha é a droga produzida a partir da planta cannabis, de origem asiática e usada por diversos povos desde antes de Cristo. A cocaína é a droga produzida a partir da planta da família Erythroxylaceae, nativa da Bolívia e do Peru. É um arbusto e suas folhas possuem alcaloides, dentre eles a coca. A folha da coca é usada há mais de 5.000 anos pelos povos nativos dos Andes. A heroína é uma droga obtida a partir da planta papaver, de onde extrai o ópio e a morfina. Entre as questões que permeiam e preocupam a sociedade, encontra-se o uso e o abuso de drogas ilícitas, destacando-se o crack. Em virtude do seu crescimento gradativo e avassalador, alcançando em números inimagináveis, atingindo os pequenos e grandes centros, sem distinção de raça, cor, idade ou nível social. É uma realidade que se encontra estampada em nossos olhos, de forma que alguns se sintam impotentes e inertes diante desse grave problema social. A busca por um enfrentamento quanto à questão do crack vem conquistando espaço, em virtude de o mesmo ser motivador de delitos, em face da fissura em que se encontram aqueles que usufruem do seu uso em demasia, além das trágicas consequências que acarretam em suas vidas, possibilitando uma vivência desestruturada em vários segmentos da sociedade e, em especial, a quebra da relação familiar. Como ajudar? Um tema extremamente relevante onde as pessoas se engajam em prol de um bem comum, que é amenizar o número de dependentes, já que a palavra acabar não se cogita nesse momento presente. E são muitos os profissionais que preponderam essa causa, podendo destacar-se o assistente social como um dos mediadores dessa problemática, que, além do conhecimento embasado acerca da questão, vê-se a necessidade de uma estrutura adequada, de forma que busque mecanismos de inserção social, possibilitando melhoria na qualidade de vida dessas pessoas consideradas problemáticas.
resgatando sempre a presença contínua e efetiva da família durante todo esse processo de reconhecimento da identidade, já que muitos a perdem e a deturpam neste triste momento de suas vidas. O desejo de viver em sociedade é uma característica dos seres humanos. Quando há exclusão por parte de um grupo, é natural que haja tentativas de integração por parte do grupo excluído. Essa nova integração é acompanhada de muitas dificuldades, pois a elite atribui o sinônimo de criminalidade para a classe pobre dos grandes centros, acreditando que o mais longe possível estiver desses grupos aumentará a própria segurança. Por conta disso, o acesso ao trabalho dos grupos minoritários se torna cada vez mais difícil, como se não bastasse os grandes índices de desempregados. A distância estabelecida entre as favelas e o mercado de trabalho, além dos baixos salários, acarretam na desistência voluntária, em face da condução não ser compensatória ao seu deslocamento diário, com o intuito de se agregar de alguma maneira essa sociedade marcada pelo ter para depois ser. Muitos brasileiros encontram no mundo do crime a solução mais rápida, porém provisória para essa integração. A cidade mais populosa do país conduziu seu desenvolvimento não adverso do que foi explanado. São Paulo intensificou o sistema capitalista, facilitando o acúmulo monetário, acarretando um aumento significativo de pobres, muitas vezes vivendo em situação de penúria. A exclusão social vivenciada por esses grupos ao longo da história é demarcada por uma insatisfatória distribuição de renda, atingindo níveis alarmantes, evidenciando que a má distribuição de renda exclusivamente não seria capaz de designar com precisão o conjunto dos excluídos, pois os destinatários das políticas públicas estão inseridos em uma complexa diversidade no que concerne à exclusão social. Os diversos problemas encontrados na maioria das favelas retratam a visível falta de políticas públicas efetivas por parte do Estado, ocasionando, portanto, um dos principais motivos das famílias estarem embocando no mundo das drogas. Essa falta de comprometimento nas zonas periféricas agravou ainda mais o problema, pois houve uma disseminação das drogas, fortalecendo um dos comércios mais lucrativos do mundo, o tráfico de drogas. O maior desafio para ajudar um usuário de crack seria como abordá-los, pois requer muita paciência, criatividade e respeito aos seus direitos, a fim de superar seu estado de vulnerabilidade e risco da marginalização. O agente responsável por oferecer tal ajuda seria um assistente social. Este deve ter informações sobre a drogadização, ou seja, seus efeitos, rede de ações, serviços, programas e projetos executados, a fim de construir mecanismos de inserção social. Para que esse trabalho seja concluído com sucesso, o usuário deve manter os laços afetivos com seus familiares e principalmente ter a intenção de mudar, para assim ter seu processo de mudança mais consistente. Caso contrário, acabarão excluindo a si mesmos socialmente, pois a maioria possui medo e vergonha do vício. O agente público deve se fundamentar na realidade do usuário, sem preconceitos com o mesmo, pois ao adquirir uma tendência pessimista sobre o usuário, o profissional acaba não sendo capacitado o suficiente para ajudá-los. O assistente social possui influência para mediar e proporcionar uma melhoria na saúde mental do paciente. O papel da família na vida do usuário. As famílias, elas estão se sentindo acusadas diante das possibilidades de seus jovens vivenciarem tal situação. Um bom relacionamento no convívio familiar representa um fator importante na proteção contra a entrada dos jovens. Não existe uma receita infalível, para prevenir o uso das drogas. Rompimento com as relações familiares provoca um crepúsculo emocional. Quando o uso da droga se torna frequente, a pessoa ela deixa de sentir prazer em outro aspecto da vida, como no convívio com parentes e amigos. A ruptura do caráter leva o usuário a utilizar de manobras ilícitas na relação com a família. A mentira recorrente, os roubos praticados dentro da casa e a violência. O meu nome é Gessé, eu sou natural de Joinville, eu sou casado, tenho 2 filhas, E atualmente eu estou morando em Barra Velha, comprei uma casa ali e tive uma recaída. Mas já faz praticamente uns 10 anos que eu estou tendo esse problema de recaída. E eu não sabia por que estava acontecendo isso.
Eu passei por algumas casas de recuperação, até ajudei na coordenação. Então, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo, por que eu estava passando por essa situação. Então, depois que eu vim aqui para o Centro de Recuperação, para o Gilberto, aqui eles têm como um trabalho técnico, além do trabalho técnico, eles têm como ferramenta os 12 passos, né? E a primeira coisa que chamou a atenção no primeiro passo é admitir que era um dependente impotente, né? Então eu descobri que eu tenho uma doença que não tem cura e que, além de ser compulsiva, ela também é crônica, né? Então eu preciso sempre estar me policiando, me medicando ou me ajudando, né? Sempre participando de um grupo, né? Sempre revendo a vida, as coisas, ter muito cuidado com as reservas, porque o grande problema é a reserva. O problema é as reservas. O que são as reservas? Reserva é quando são coisas que a gente guarda dentro da gente e não expõe. Então a gente faz um trabalho de grupo aqui. Tá entendendo? Que é o que ajuda a dividir, né? Hoje nós vamos fazer um trabalho, por exemplo, de hábitos, de pessoas e de lugares, né? Quais são os bons hábitos e os maus hábitos, né? O que uma pessoa pode fazer de bem ou de mal, o que a gente pode aproveitar num lugar bom ou num lugar ruim, né? Então nós estamos fazendo um trabalho assim, hoje nós vamos concluir. Mas então o que acontece? Eu moro em Barra Velha, né? Atualmente eu moro em Barra Velha. E o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar numa empresa de galvanização. E o rapaz que trabalha na Cuba, que faz a galvanização das peças, ele faltou, ele ficou doente. E eu fui substituí-lo lá naquele serviço. Olha só o que aconteceu. Só que é o seguinte, quando eu fui fazer o trabalho dele, em hora tem que botar tem que pegar e limpar, né, a cuba, né, e tem que colocar latinhas de cervejas amassadas. E o que me chamou a atenção é porque a gente coloca dentro de um recipiente e coloca dentro da galvanizadora, né? E aquele cheiro me lembrou o crack, porque quando eu usava crack, eu usava na lata. Ah, entendi. Entendeu? A gente furava a lata, fumava um cigarro, botava cinza, botava o crack e fumava. Então aquilo me veio na lembrança. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Foi o cheiro daquela lata. Então o que aconteceu? Aí não foi por causa disso que eu tive uma recaída. A recaída foi porque eu tive uma frustração. Eu fui descobrir que o grande problema que eu tenho é frustração. Quando eu começo uma coisa e não termino, eu fico muito frustrado. Sim. Quando eu prometo alguma coisa e eu não consigo realizar, eu fico frustrado. Eu sempre fui um camarada muito zeloso, assim, começar uma coisa e terminar. Ser correto, né? Ser correto, sempre fui. Então, eu comecei a me frustrar porque eu não conseguia fazer as coisas lá na empresa. Entendi. E aquilo começou a me deixar muito frustrado. Um tempo atrás eu tinha trabalho religioso, eu fazia parte do ministério, eu era um camarada que eu dava palestra para os jovens, eu dava aula de teologia, ajudei a cuidar da igreja, eu cuidei da igreja, eu fui pastor por um bom tempo. Legal. Mas a frustração me fez eu recair. Em algumas vezes me fez eu recair. Então essa última vez agora, eu passei 3 dias na rua. Eu não comi, não dormi e usei drogas nessas horas todinhas. Entendeu? Então depois que eu vim pra cá, eu tomei uma decisão, conversei com a minha esposa, tomei uma decisão e vim pra cá. Foi você que decidiu, né? Foi eu que decidi. Eu falei, mãe, eu preciso
preciso me tratar, eu estou doente, eu preciso me tratar, porque eu já não conseguia mais me controlar. Entendi. Eu não entendia por quê, entendeu? Para ter uma ideia, vou até contar o que aconteceu. Eu vim do serviço aquele dia, e eu tinha R$ 30, eu passei lá na casa do traficante, comprei, usei na rua, o pouco que tinha usei em cima no sótão em casa, e daí eu fiquei muito eufórico. Daí minha esposa falou assim, olha, eu vou fazer um lanche pra Heloísa e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho. Eu digo, não, tudo bem, eu vou ficar aqui no quarto. Liguei a televisão no quarto bem alto, liguei a televisão na sala bem alto, para ela não ouvir. Abri a janela, peguei meu celular, pulei a janela, pulei a grade do portão e saí. Troquei, enfim, né? Vendi meu celular, usei droga e depois fiquei angariando, pedindo ajuda, mentindo, enganando as pessoas. Graças a Deus nunca roubei, mas a gente sempre tem um jeito para conseguir dinheiro. Sim. Né? Então, nesse tempo todo, eu cheguei ao fundo do poço, ao ponto de um rapaz até disse para mim, eu tinha saído na terça, já era terça, quarta, quinta, sexta, já era sexta-feira, eu estava completamente dominado. E a sua esposa não sabia onde você estava? Não sabia onde estava, porque eu não dava sinal. Então o que aconteceu? Um cara falou assim, eu tenho aqui uma bola aqui, tu dá, mas tu consegue mais para nada? Eu digo, eu consigo. No fim eu não conseguia, ele pegou uma faca, ele vinha em cima de mim, aí eu peguei uma pedra, quase entramos em luta corporal, mas eu fui na casa de uma pessoa, consigo dinheiro, eu fui lá, paguei ele falou para mim que eu tinha falado pro traficante que eu tinha roubado ele, eu fui lá no traficante, pedi perdão pro traficante, paguei, peguei mais drogas, dei a parte dele, fiquei com a minha parte. Chegou às 6 da manhã, eu vim para casa. Conclusão, descansei um pouco e depois eu vim aqui pro sítio e agora estou bem, não estou sentindo compulsão nenhuma, né? Mas é claro que isso aí é porque eu estou aqui. Com certeza. Né? Então eu preciso ficar um bom período aqui agora. Estou me tratando aqui com um psicólogo muito gente boa. Ele faz bastante dinâmico, faz a gente se ver, se reinventar, tá entendendo? Descobrir então, coisas novas. Descobrir coisas novas. Outra coisa que vai ser importante para o teu trabalho, eu descobri por que eu usei droga depois. Isso é muito importante. Como que eu descobri que eu usei droga? Há uns anos atrás eu conheci uma psicóloga chamada Vilma Marques, hoje ela mora em Pernambuco. A Vilma perguntou, eu estava ajudando, eu trabalhava numa casa terapêutica, ajudava, né? E um dia ela sentou comigo assim na sala, disse assim, Gessé, por que conta um pouco da tua vida. Aí eu comecei a contar. Eu nasci em tal lugar, nasci em Joinville e morei um tempo em Florianópolis. Quando eu falei para ela, eu morei um tempo em Florianópois, me veio um cheiro no nariz, me veio uma lembrança. Uma lembrança. Que é isso, né? Aí eu me lembrei, na idade de eu tinha uns 5 para 6 anos, os meus pais foram morar de favor na casa de um senhor que tinha uma gravadora. Eles gravavam, cantavam, era evangelho e gravavam. A minha mãe ia trabalhar com meu pai e nós pequenos, ficava eu e mais 2 irmãos ficavam em casa. E eu me lembro que um daqueles rapazes, filho daquele homem, me chamou do outro lado da rua, onde tinha uma casa abandonada. Eu me lembro disso. Na hora eu me lembrei, nunca tinha me lembrado disso, nunca. Mas a conversa que ela teve comigo, sabe? Ela foi buscando a minha infância. E ela, sabe, naturalmente, uma coisa muito natural, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei e me lembrei que ele tirou a roupa, né? Mostrou o membro dele. E eu chorei muito, eu gritei muito, eu senti um cheiro horrível. E aquilo me deixou perturbado. Entendi. Quando minha mãe chegou, disse, olha mãe, o homem ali fez isso. Minha mãe não acreditou,
está inventando isso? Não, ele me chamou para lá, mostrou a parte dele para mim, entendeu? Então, depois daquele dia, eu tive alguns problemas. Entre eles, eu tive gagueira, eu sou um cara gago, agora agora não sou mais. Mas quando eu fico muito nervoso, eu fico gago. Aí já. Né? Complexo de inferioridade, entendeu? Eu tenho um problema sério com frustração, é uma coisa que me pega muito rápido, a frustração, né? Porque eu disse para minha mãe, ele disse, tu é um mentiroso, eu nunca fiz isso, mas é uma coisa que eu estou trabalhando na minha vida, uma coisa que eu estou trabalhando. E tenho tido êxito, sabe? Tenho tido vitória, Que bom. tenho superado esse tipo de coisa. E o bom é que você consegue enxergar que tá conseguindo, né? Sim. Você consegue. A coisa mais interessante é porque tudo isso está no campo da mente. Como é teu nome? Gabriela. Gabriela, está no campo da mente, Gabriela. Sim. A mente. A mente é o centro das nossas emoções. Então eu tenho que controlar isso. Entendeu? Eu tenho que ter um controle disso. E eu sozinho não posso, então eu preciso de ajuda técnica, Com certeza. psiquiátrica, espiritual. E a melhor coisa é tu desabafar, né? Tu não pode guardar pra si. Não, interessante. Porque é muito pior. Eu estava pensando em conversar com alguém a respeito disso. E conversei com o meu psicólogo, nosso psicólogo é uma pessoa extraordinária. Ele faz cada dinâmica com nós. Legal. E ele ouve muito a gente, ajuda muito no geral. Conversei com ele a respeito disso. Estava passando por um pouco de dificuldade com isso. Mas agora eu tô bem realizado. Que bom. Eu fico feliz. Família maravilhosa, tenho uma filha de 21 anos. Que legal. Muito inteligente, Thalita. Tem a Heloísa, que tem 11 anos, muito E elas vêm te visitar, tudo? a Thalita hoje mora em Joinville. Mora um pouquinho longe. Com a senhora. Mas a gente sempre se fala por telefone, sempre conversa. A Heloísa ainda hoje eu conversei. A minha esposa, ela é muito especial, porque ela entendeu essa parte minha, sabe? Essa dificuldade minha. Mas ficou tudo bem, tá tudo bem agora. Que bom. Eu fico feliz. Tenho certeza que tu vai se recuperar logo. Torcer bastante por você. Que o que eu quero agora é poder fazer o que eu não fiz há muito tempo. Esse tempo que eu gastei, agora eu quero gastar ajudando alguém. Isso aí, com certeza. Né? Eu sei que se eu ajudar alguém, eu sei que eu vou estar me ajudando.